Irmãos, irmãs, amigos e amigas, as nossas saudações em Cristo Jesus. Graças a Deus, mais uma vez aqui estamos com o intuito de poder ensinar a palavra de Deus, anunciar o seu evangelho, que conforme o apóstolo Paulo falou, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Conforme nós falamos hoje pela manhã, a nossa mensagem na noite de hoje é como que um complemento daquilo que nós colocamos na aula na nossa escola bíblica dominical. Hoje, de maneira proposital, nós estamos falando sobre avivamento, até mesmo porque estamos iniciando mais um ano, mais um período em nossas vidas, e via de regra, nós temos no nosso costume de idealizar planos, projetos, objetivos, traçar metas. Então nada melhor do que nós traçarmos algumas metas em termos espirituais, sobretudo, de podermos experimentar um agir de Deus na nossa vida, individualmente falando, posteriormente em termos de igreja, em termos eclesiásticos e quem sabe em termos de cristianismo no sentido geral. Então, hoje pela manhã, nós vimos as características, pelo menos 3 características do avivamento. Quem não assistiu à aula, não esteve presente hoje pela manhã, pode acompanhar através do canal do YouTube da nossa igreja. E agora, neste momento, nessa oportunidade, eu queria que nós considerássemos um texto em que a gente vê uma oração por avivamento. Então, de certa forma, as palavras, elas se complementam. Uma vez que você entende como identificar um avivamento, o que é que você deve fazer agora? Em primeiro lugar, clamar. Como? É o que a gente vai ver na noite de hoje, com a graça de Deus. Então, abramos as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler todo esse texto, todo o capítulo 1 do livro de Neemias. Então, vamos ler Neemias, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo número 11. Todo o capítulo desse livro, da parte inicial desse livro. Abram, por favor. Neemias 1, versículo 1 até o versículo número 11. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então
ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste, com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Até aqui, até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, qual seria a maior carência? Qual seria a maior necessidade que eu, você, todos nós, enquanto povo de Deus, enquanto Igreja de Cristo aqui na terra, nós temos ao longo da nossa peregrinação, para que enfim cheguemos às cidades celestiais ou à cidade celestial? Se nós pensarmos bem nesta pergunta, nesta indagação, rapidamente nós responderemos que a nossa grande necessidade, que a nossa grande carência é que Deus possa operar em nós um avivamento, um reavivamento. É que Deus possa operar em nós uma restauração no sentido espiritual. E por que nós fazemos esta afirmação? E por que nós dizemos essas coisas? Porque o avivamento, ou a experiência do avivamento, ele cobre todas as carências, todas as necessidades que nós temos enquanto corpo de Cristo em nossa atual situação, em nossa atual condição. Infelizmente, hoje, a gente lida com uma grande falta de fervor em uma vida de oração. Infelizmente, hoje, a gente lida com uma ausência de fome, de desejo pela palavra de Deus. Infelizmente, hoje, a gente lida com uma falta de firmeza no testemunho, na proclamação do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo. Hoje a gente percebe uma falta de santidade no desenvolvimento mais pleno em si da sua palavra. Hoje a gente encontra uma falta de proatividade, de ação para nós trabalharmos na causa de Deus, na obra do Senhor aqui na terra. E como é que nós resolveríamos todos esses problemas? E como é que nós resolveríamos todas essas dificuldades? Resposta: através de um avivamento. E o que é avivamento? Nós vimos hoje pela manhã que o avivamento nada mais é do que o agir soberano de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, trazendo restauração espiritual, trazendo fome pela palavra, trazendo interesse por uma vida de oração, trazendo dedicação em prol da obra do Senhor, trazendo um estímulo intenso em relação à vida de santidade. Em termos práticos, em termos diretos, isso é o que é avivamento. Contudo, quando nós vemos ao nosso derredor, quando a gente analisa a nossa situação, a gente vê que, de certa forma, o cenário ele não está tão propício para isso. Mas aí fica a pergunta: vamos desistir? Mas aí fica o pensamento: não há solução para essa situação, não há reversão para esse quadro. Não, muito pelo contrário. Existe sim esperança, existe sim solução, existe sim uma perspectiva positiva em relação a isso aí. Por quê? Conforme nós vemos aqui nesse texto, nos dias de Neemias, a situação ela não estava boa em termos espirituais para o povo de Deus, para o povo de Jerusalém. Aproximadamente 60 anos, o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. A cidade estava destruída, os muros eles estavam derribados, o templo ele estava abaixo e não mais havia louvor, não mais havia adoração. E Neemias, conforme nós observamos, ele toma consciência, ele toma ciência desse fato.
ele é informado desse terrível quadro, dessa terrível crise espiritual pela qual passava o povo de Deus lá na antiguidade. E conforme nós observamos, tanto no versículo 2 como no versículo 3, a gente vê a reação negativa de Neemias diante das informações que ele havia recebido. Olha só o que nos diz aqui a palavra, versículos 2, versículos 3. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas ruínas queimadas. Então, este era o quadro terrível. Essa era a situação desoladora pela qual passava o povo de Deus. Então, quando Neemias ouve, escuta esse triste registro, qual é a sua reação? A gente observa no versículo 4. Olhem só o que nos diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, no primeiro momento, Neemias ele se abateu. No primeiro instante, Neemias se entristeceu. Ele se abalou diante daquelas informações. Contudo, ele não parou por aí. Ele jejuou, e não só jejuou, ele orou e orou ao Deus dos céus. E conforme nós observamos aqui, fez uma oração de restauração, uma oração de avivamento. Então, isso nos leva a crer, irmãos e irmãs, que a nossa situação, ela não é sem solução. Por mais que nós possamos viver um quadro triste, negativo em termos espirituais, por mais que a gente possa observar uma igreja sem tanto impacto na sociedade, por mais que a gente possa constatar crentes que não dão bons testemunhos, por mais que a gente possa ver desinteresse pela palavra, pela oração, por mais que o nosso quadro ele seja desesperador, há sim esperança. E como é que começa essa esperança? Como é que começa? Nós temos uma visão mais positiva da situação, quando nós fazemos isso que Neemias aqui fez: jejuar, orar, jejuar e buscar a presença de Deus. Conforme nós vimos hoje pela manhã, este é o primeiro passo, vamos assim dizer, para que a gente possa vivenciar um verdadeiro avivamento. Quando Deus coloca em nosso coração, quando Deus enche a nossa alma, o desejo, a vontade, o propósito e a ação de nós buscarmos ao Senhor através da oração, para que Ele nos reavive, para que Ele nos refrigere, para que Ele possa estar trabalhando em nossos corações. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite de hoje, eu queria que nós considerássemos sobre esse tema, ou seja, eu queria que nós considerássemos pelo tema orando por avivamento. E nós vamos usar como base, nós vamos usar como parâmetro essa oração que Neemias faz e que está aqui diante de nós. E aí, quando nós vemos alguns elementos que fazem parte dessa oração, a gente percebe os mesmos elementos que devem existir em nossas orações para que nós também possamos orar por avivamento. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, quais são então os elementos que compõem uma oração? Não qualquer oração, mas oração por avivamento, oração por restauração espiritual, oração por mover de Deus na nossa vida e na vida da sua igreja. Quais são esses elementos? São pelo menos 4, conforme nós observamos aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, na oração por avivamento, nós encontramos o reconhecimento do poder e da grandeza de Deus. Na oração por avivamento, nós encontramos o reconhecimento da grandeza e também do poder de Deus. Vejam o que nós encontramos aqui no versículo 5, Neemias capítulo 1, verso número 5. Diz o seguinte: e disse, no caso Neemias: ah, Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui a gente vê a introdução, aqui a gente vê a parte inicial, aqui a gente vê a abertura da oração que Neemias faz a Deus, que Neemias faz ao Senhor. E o que é que a gente observa no seu sentido mais detalhado? O que é que a gente vê no seu sentido mais específico nessa parte inicial? Nós vemos Neemias declarando as virtudes de Deus. Nós vemos Neemias declarando as qualidades de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês consideraram, mas neste versículo 5, Neemias, ele fala várias coisas em relação à pessoa de Deus, em relação às obras de Deus. Em primeiro lugar, ele se dirige a Deus de maneira especial. Tanto é que a gente observa ele falar a Senhor. Essa palavra Senhor aí diz respeito a Deus, ao Deus Yahvé. Diz respeito ao Deus da aliança. Diz respeito ao Deus que estabelece um pacto com o seu povo. Não qualquer povo, mas o povo que ele salvou e redimiu. Então, inicialmente, esta é a perspectiva que Neemias tem em relação a Deus quando ele inicia a sua oração. Contudo, ele não fala apenas isso. Ato contínuo, ele se dirige a Deus como o Deus dos céus, o Deus El Elyon, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que conduz todos os fatos, todos os acontecimentos, tudo aquilo que ocorre no mundo em que ele mesmo criou, e que dirige conforme a sua vontade, e que dirige para a sua glória, não fugindo nada, absolutamente nada, ao seu santo e pleno controle. Então, Neemias se dirige a Deus como Deus da aliança. Neemias se dirige a Deus como Deus Altíssimo, o Deus dos céus. Neemias se dirige a Deus como Deus grandioso, que deveria ser temível. É por isso que ele fala, Deus grande e temível. E prossegue, o Deus que guarda a aliança da misericórdia e a misericórdia, o Deus que guarda a sua misericórdia para aqueles que andam nos seus mandamentos. O Deus fiel, o Deus misericordioso. Então, observem, meus irmãos, observem, minhas irmãs, que nesse verso há várias declarações, há várias afirmações que apontam para quê? Apontam para a grandeza, apontam para o poder do nosso Deus, o poder do nosso Senhor. E é dessa forma, e é dessa maneira que Neemias ele inicia a sua oração. É interessante nós considerarmos que essa oração, sobretudo nessa parte inicial de Neemias, ela vai de encontro àquilo que o povo de Deus no passado fez em relação ao Senhor. Conforme nós vimos hoje pela manhã, o povo aqui ele estava em cativeiro, aproximadamente 68 anos de prisão. E qual foi o motivo pelo qual eles estarem agora presos, exilados? Qual foi a razão que motivou a invasão de Jerusalém e a destruição de tudo que ali havia? O fato dos judeus, o fato do povo de Deus não ter encarado com seriedade a pessoa de Deus, se desviando do seu caminho, transgredindo a sua palavra, desconsiderando os seus mandamentos e indo após outros deuses, indo após outras divindades. Então, conforme nós falamos, Neemias ele faz o caminho inverso. Ao invés de seguir nesse falso caminho, nesse mau caminho, não. Ele se volta para Deus, contempla a Deus dentro da sua perfeição, contempla a Deus dentro da sua grandeza, contempla a Deus dentro do seu poder. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente aprende esse primeiro princípio, esse primeiro elemento que deve existir em nossas orações quando nós estivermos buscando por avivamento, quando nós estivermos clamando pela restauração espiritual de Deus em nossas vidas. Nós podemos afirmar com toda a convicção, nós podemos dizer com toda certeza que os avivamentos, eles acontecem quando nós reconhecemos a Deus como de fato Ele é
Deus. Aprenda esse princípio, aprenda essa verdade. Os avivamentos, eles ocorrem, os avivamentos, eles se tornam realidade em nossa vida quando, primeiramente, reconhecemos a Deus como de fato Ele é, ou seja, Deus. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, a menor possibilidade de Deus agir, mover os corações da vida do seu povo, enquanto este povo não reconhece a grandeza desse Deus. Não há. Enquanto não houver esse reconhecimento, enquanto não houver essa consciência da nossa parte, enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor, enxergando Deus como de fato é, na sua excelência, na sua perfeição, dentro das suas similaridades, dentro da sua sublimidade, não há como Deus mover o nosso coração, não há como Deus trabalhar e trabalhar em nossas vidas. É por isso que nós temos a natureza testemunhando a grandeza de Deus. É por isso que nós temos nas Escrituras a revelação muito clara da perfeição desse Deus, não só na sua pessoa, naquilo que Ele é em si, mas também na sua obra, naquilo que Ele faz, sobretudo, na sua obra e obra de salvação. Enquanto a gente não desperta para isso, enquanto a gente não se conscientiza dessa realidade de quem é Deus, é impossível haver ou acontecer, melhor dizendo, o mover de Deus nos nossos corações. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, fica aqui esse desafio. Fica aqui esse desafio para mim, para você, para todos nós. Que desafio? Oremos, e oremos sim por avivamento. Clamemos, e clamemos sim para que Deus possa nos reavivar em termos espirituais. Contudo, para que isto aconteça, nós devemos estar conscientes de quem é o Deus ao qual nós servimos. Quem é o Deus que opera os avivamentos. Quem é o Deus que age para que a sua vontade, o seu propósito, a sua restauração, de fato ocorra em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que as orações de avivamento são orações essencialmente verticais, aquelas que se dirigem especificamente para Deus, aquelas que fazem reconhecimento claro acerca de Deus, e não aquilo que nós chamamos de orações horizontais, que muitas vezes se prendem tão somente às coisas dessa vida, deste mundo, dessa nossa experiência. Então, nós somos chamados, enquanto povo de Deus, nós somos chamados, enquanto igreja do Senhor aqui à terra, para termos essa mesma atitude que teve Neemias, orarmos a Deus, sim, clamarmos ao Senhor com toda certeza, e, em primeiro lugar, reconhecendo a grandeza, reconhecendo o poder, reconhecendo as maravilhas do nosso Deus, para que assim nós tomemos consciência de quem é esse Deus, para o qual nós estamos dirigindo as nossas orações. Então, em primeiro lugar, o que há dentro de uma oração de avivamento? Em primeiro lugar, dentro de uma oração de avivamento, há o reconhecimento do poder e da grandeza de Deus. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, não há apenas esse elemento dentro da oração de avivamento. Quando nós olhamos para esse texto que nós temos diante de nós, nós percebemos um segundo elemento que se faz presente dentro da oração de avivamento. Se por um lado nós devemos reconhecer a grandeza, se por um lado nós devemos reconhecer o poder de Deus, por outro lado, dentro da oração de avivamento, nós devemos estar dispostos a reconhecer os nossos pecados. Disposição para reconhecimento de pecados. Disposição para reconhecimento de pecados. Vejam aí, Neemias capítulo 1, versículo 6, parte B, até o versículo número 7. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Eu vou ler desde o início do versículo 6, fica melhor da gente identificar aqui essa verdade. Então diz o seguinte, Neemias 1, 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos,
para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E veja, preste atenção a partir de agora. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Foi aquilo que nós falamos hoje pela manhã. Neemias, ele não fazia parte do grupo dos rebeldes, que há dezenas de anos atrás haviam desobedecido, transgredido, se rebelado contra Deus e a sua palavra, havia desprezado os profetas que Deus havia levantado para alertar o povo de Deus em relação aos seus pecados. Mas veja que mesmo assim, Neemias, ele se coloca entre aqueles. E o que é que ele faz aqui nesse texto? O que é que ele faz aqui nessa oração? Ele reconhece, meus irmãos, ele reconhece, minhas irmãs, toda a atitude, todo o procedimento pecaminoso que o povo de Deus havia feito no passado por anos, razão pela qual eles estavam naquela situação paupérrima, triste, desoladora. É interessante porque quando Neemias fala dentro dessa parte da sua oração que o povo havia procedido de todo corruptamente, a palavra corruptamente que nós temos aí, literalmente falando, significa traiçoeiramente. Então o povo havia traído Deus, o povo havia traído o Senhor. E não é fácil de nós constatarmos essa triste realidade que infelizmente caracterizou o povo de Deus no passado. Não obstante a bondade de Deus, não obstante o poder que Deus ele exerceu, libertando o povo do cativeiro do Egito, sustentando o povo durante 40 anos pelo deserto, fazendo com que o povo tomasse posse da terra prometida, estabelecendo reis e dando vitórias aos reis para que o povo se firmasse dentro da sua terra. Então, não obstante todas essas atitudes bondosas, amorosas, graciosas, o que foi que o povo fez? Andou num caminho da idolatria, seguiu após outros deuses, seguiu após outras divindades, profanou o dia do Senhor, transgrediu os mandamentos de Deus. Então Neemias, ele é consciente que toda a desgraça que o povo estava vivenciando era resultado dos seus pecados, era resultado das suas transgressões. E essa situação, ela deveria ser remediada, essa situação, ela deveria ser revertida. E como é que ela poderia ser remediada? Como é que ela poderia ser revertida? Simples, através de confissão e através de abandono de pecado. Então, o que nós observamos é justamente isso. O que nós vemos é justamente essa realidade. A confissão, o reconhecimento que Neemias faz do pecado do povo como resultado da justiça divina e a explicação da situação terrível que eles estavam vivendo. E o que é que nós aprendemos a partir daqui? Qual é o princípio que vem à nossa mente? Qual é a verdade que a gente pode enxergar a partir desses registros? Meus irmãos, minhas irmãs, que o pecado, ele tem um poder destruidor em nossas vidas. O pecado, ele tem um poder destruidor em nossas vidas. Dentre várias capacidades que o pecado tem em termos de destruir, ele destrói a nossa comunhão com Deus, ele destrói a nossa intimidade com o Senhor, porque conforme nós já escutamos ao longo da nossa programação aqui na noite de hoje, o nosso Deus é um Deus santo. Na verdade, conforme resiste Isaías, ele é 3 vezes santo. Então jamais Deus vai ter comunhão, jamais Deus vai compactuar com o pecado. Se o avivamento é sentir intensamente a presença de Deus, se o avivamento é desenvolver a vida de santidade, se o avivamento é desenvolver uma vida de piedade, com o pecado isso fica impossível. Então precisa ser resolvido, então precisa ser remediado. E como é que isso acontece? Isso acontece justamente com a confissão de pecados.
sem nós termos essa convicção das nossas transgressões, sem nós termos essa consciência daquilo que nós fazemos contra Deus, contra a sua lei, contra a sua santidade, não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, a menor possibilidade de nós experimentarmos o avivamento de Deus em relação às nossas vidas. Nós vimos isso hoje pela manhã, quer seja em termos bíblicos, quer seja em termos históricos, em termos de história da igreja. Quando Deus ele derramou um avivamento seu, isso sempre foi acompanhado pelo reconhecimento intenso dos pecados do povo de Deus dentro daquela situação. Então, nós precisamos ter também essa oração. Nós precisamos fazer também esse reconhecimento. Nós carecemos fazer essa introspecção a partir de nós, individualmente falando, acerca de como está o nosso viver com Deus, como está o nosso andar com Deus, sobretudo tendo como parâmetro a palavra do Senhor. Como nós estamos, enquanto igreja de Deus, também comparando as nossas atitudes em relação àquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. E aí, uma vez que nós constatamos que nós estamos em falta, uma vez que nós constatamos que nós estamos em transgressão, não há outro caminho para que Deus possa vir ao nosso auxílio, senão através da confissão. Então que nós tenhamos isso como uma atitude contínua em nossas vidas. Foi aquilo que nós falamos, a Santa Ceia, ela cumpre essa finalidade, pelo menos uma vez a cada mês, de você se autoavaliar, de você se autoexaminar, enquanto cristão, à luz da palavra, e assim tomar as precauções devidas, seja do arrependimento, seja da confissão, seja do abandono de pecado, para que assim nós possamos orar e orar corretamente, a oração de avivamento, a oração de restauração espiritual. É o segundo elemento que nós observamos nessa oração que Neemias faz. É o segundo elemento que se faz presente dentro da oração de avivamento. Em primeiro lugar, conforme nós vimos, reconhecemos o poder, reconhecemos a grandeza de Deus. Em segundo lugar, reconhecemos a nossa pecaminosidade. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, há um terceiro elemento que nós encontramos dentro dessa oração de avivamento, que Neemias aqui faz no primeiro capítulo do seu livro. Ou seja, se nós devemos reconhecer a grandeza, o poder de Deus, se nós devemos reconhecer a nossa pecaminosidade diante de Deus, em terceiro lugar, nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Acompanhe conosco os versículos 8 e 9. Neemias capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esse trecho aqui da oração de Neemias, ele é extraído pelo menos de duas passagens que nós encontramos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versículos 25 até o versículo 31. Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 até o versículo número 5. Você depois pode fazer essa consulta. Em síntese, o que é que essas passagens mostram? E Neemias aqui faz menção acerca delas. Elas mostram um fato, de que Deus havia prometido, através de Moisés, que se o povo desobedecesse, se o povo fosse rebelde, se o povo fosse transgressor da sua palavra, seriam disciplinados pelo Senhor, e essa disciplina consistiria em que eles seriam escravos em outras terras, em outras nações. Contudo, na mesma palavra, Deus também havia prometido que se o povo se conscientizasse dos seus pecados, se o povo se arrependesse das suas transgressões,
Se o povo se voltasse dos seus caminhos maus, mesmo que eles tivessem sido levados para terras distantes, Deus os traria de volta e os estabeleceria na sua terra, na terra do povo de Deus, na terra do povo do Senhor. Então, Neemias é consciente disso. Ele sabia disto na lei de Deus. Então, quando ele ora, sobretudo nessa parte específica da sua oração, ele faz menção a isto que Deus havia prometido. Se a infidelidade geraria punição, se a infidelidade geraria escravidão, se a infidelidade geraria o exílio do povo, uma vez que eles fossem fiéis, uma vez que eles se voltassem para o Senhor, Deus também restauraria a sorte deles. Então, Neemias, ele faz esse apelo, ele confia na fidelidade de Deus, na fidelidade do Senhor. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, a fidelidade de Deus é uma das grandes qualidades, é uma das grandes características que Deus possui. E é interessante porque a fidelidade de Deus, esse conceito muito bem aprendido, ele vai afetar positivamente as nossas orações. Como é que a gente pode definir fidelidade? Quando aplicada a Deus, quando aplicada ao Senhor. Nós estamos dizendo que, uma vez que Deus é fiel, Ele cumpre cabalmente com aquilo que Ele diz. Ele cumpre cabalmente com aquilo que Ele promete. Então, foi esse artifício, vamos assim dizer, que Neemias, ele usa na sua oração, para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus tivesse compaixão e levasse novamente o seu povo que estava exilado, que estava escravo, à sua terra natal. Então, Neemias, ele confia na fidelidade de Deus, na fidelidade do Senhor. E é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que nós também devemos fazer. Mesmo que nós tenhamos andado em caminhos errantes, mesmo que nós estejamos vivendo uma vida de infidelidade a Deus, e por isso não experimentando do seu avivamento, nós temos da parte de Deus essa promessa, nós temos da parte de Deus essa segurança de que nós, se revertermos os nossos caminhos, se confessarmos os nossos pecados, se nos voltarmos para Deus, Ele vai restabelecer a nossa sorte em termos espirituais. E como isso é importante, meus irmãos, como isso é importante, minhas irmãs, porque dentre várias coisas, isso nos dá a esperança verdadeira que nós devemos ter por orar em favor de avivamento. Não obstante aquilo que nós estamos fazendo hoje, não obstante aquilo que nós fizemos no passado, mas se nós cumprirmos com as condições estabelecidas, se nós cumprirmos com as condições determinadas por Deus, Ele novamente será favorável a nós e nos abençoará intensamente com a sua presença consoladora em relação às nossas vidas. Então nós temos esperança sim por orar por avivamento, nós temos esperança sim por orar por restauração espiritual, porque se nós nos voltarmos dos nossos caminhos maus, Deus ele vai ser fiel para nos perdoar o pecado e para nos restaurar espiritualmente para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Às vezes a gente fica usando a expressão nordestina encabulado, às vezes a gente fica desestimulado em orar por avivamento. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me escutar? Será que Ele vai atender a minha oração? Será que Ele vai ser favorável ao meu clamor? Eu que tantas vezes fui infiel, eu que tantas vezes o desobedeci, eu que tantas vezes transgredi os seus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, se você se arrepender com sinceridade, com fidelidade, se você se voltar dos seus caminhos maus, preste atenção numa coisa, Deus ele vai atender sim a sua oração, o seu clamor por restauração espiritual, porque Ele promete isso na sua palavra, Ele promete isso nas Escrituras Sagradas. Então essa é a base sobre a qual a gente deve repousar, descansar, confiar e orar, na certeza que Deus vai atender o nosso clamor, na certeza que Deus vai atender o nosso pedido. A consciência da fidelidade de Deus deve ser a nossa âncora, a âncora onde nós devemos firmar a nossa confiança, a âncora onde nós devemos firmar a nossa ousadia para pedir e pedir por restauração, para pedir e pedir por renovo espiritual. Então, o terceiro elemento que nós observamos dentro da oração de avivamento é este: confiança na fidelidade de Deus, confiança na fidelidade do Senhor.
Então, não perca aqui a conta, não perca aqui o fio da meada. Nós já vimos três elementos que fazem parte da oração de avivamento: reconhecer a grandeza e o poder de Deus, se dispor a confessar os nossos pecados, confiar na fidelidade de Deus. Contudo, há um quarto elemento, último e quarto elemento, que eu queria destacar aqui dentro dessa oração. Ou seja, na oração de avivamento, em quarto lugar, nós encontramos, meus irmãos, minhas irmãs, um apelo para a nossa condição como povo de Deus. Na oração de avivamento, nós encontramos um apelo para a nossa condição como povo de Deus. Vejam aí, o versículo número 10, Neemias capítulo 1, versículo número 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Neemias orando a Deus: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Veja que Neemias reconhece a grandeza de Deus, veja que Neemias confessa os pecados a Deus, veja que Neemias confia na fidelidade de Deus, e agora ele apela para quê? Para a condição dele e das demais pessoas enquanto povo de Deus, para que Deus agisse com misericórdia, para que Deus agisse com compaixão, para que Deus agisse com bondade e assim os restaurasse à sua terra natal. Por mais que aquele povo tivesse desobedecido, por mais que aquela nação houvesse transgredido, era a nação que Deus havia escolhido para ser a sua propriedade particular. Era a nação que Deus havia separado para que pudesse ser reino e sacerdote. Era o povo escolhido de Deus, o povo com o qual Deus havia feito aliança. Então, Neemias chama a atenção também para esse fato. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente encontra uma outra verdade, um outro princípio, que nós devemos estar conscientes quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós clamamos por avivamento. Nós somos igreja de Deus, e Deus destinou para nós bênçãos infindas, sobretudo bênçãos espirituais. Dentre elas, a bênção da restauração, dentre elas, a bênção do renovo, dentre elas, a bênção do avivamento espiritual. Deus, Ele tem um propósito perfeito em relação às nossas vidas. Ele não só nos elegeu desde toda a eternidade para a salvação, no tempo Ele confirmou o seu projeto eterno nos redimindo, e hoje Ele está processando esse processo, vamos assim dizer, para que assim a nossa redenção ela venha a ser consumada na eternidade. Então tudo que ocorre para este propósito, tudo que é necessário para o cumprimento dessa finalidade, Deus Ele estará fazendo. Por quê? Porque nós somos povo seu, nós somos propriedade sua, nós somos aquelas pessoas as quais Ele destinou para a vida eterna. Então nós podemos pedir, meus irmãos, nós podemos clamar, minhas irmãs, por avivamento. Diferentemente das demais pessoas que fazem parte do mundo, nós somos povo de Deus. Diferentemente das demais pessoas que estão no mundo, nós somos as pessoas pelas quais Cristo morreu, que Ele derramou o seu imaculado sangue para nos remir, para nos purificar de todos os nossos pecados. Deus nos destinou para a vida eterna, e essa finalidade há de ser alcançada para a glória do seu nome. Então Ele vai fazer tudo aquilo que é necessário ao longo da nossa existência aqui na terra, para que a gente possa experimentar da sua presença de maneira intensa, para que nós possamos experimentar da sua presença de maneira transformadora, para que nós possamos desfrutar da sua presença de maneira encorajadora, e assim a gente possa cumprir o propósito para o qual Deus Ele nos redimiu em Cristo Jesus. E é isto que a gente deve ter também consciência dentro das nossas orações. Então, apelemos, meus irmãos, apelemos, minhas irmãs, ao Senhor, na condição que nós desfrutamos hoje, condição de povo de Deus, para que Ele use compaixão em relação a nós, para que Ele manifeste a sua glória em nós, e para que Ele se faça presente em nossas vidas, e assim nós possamos ter da sua comunhão no nosso viver. Nós podemos dizer que Deus Ele tem um interesse todo especial em relação à nossa vida. Na verdade, o seu interesse é maior do que o nosso próprio interesse em relação à nossa condição espiritual.
E Ele quer que isso aconteça, Ele quer que isso ocorra. Por isso Ele nos estimula a orar e a orar por mais e mais da sua presença em nossas vidas. Então, este é o quarto elemento dentro da oração de avivamento. Apelo para a nossa condição enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor. Então, na noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, foi o que nós vimos. Nós vimos alguns aspectos que nós observamos na oração de Neemias. Não é qualquer oração, não é qualquer súplica, não é qualquer clamor, mas uma oração por avivamento, uma oração por restauração espiritual. E a gente viu algumas características ou alguns elementos desta oração: reconhecer a grandeza, reconhecer o poder de Deus, se dispor a confessar os nossos pecados, confiar na fidelidade de Deus e apelar para a nossa condição de povo de Deus, de povo do Senhor. Então, queremos orar por avivamento. Na verdade, queremos ter avivamento. Oremos, não de qualquer forma, não de qualquer maneira aleatória, mas seguindo os modelos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Porque se nós assim fizermos, irmãos e irmãs, nós podemos estar certos, nós devemos estar convictos que Deus vai responder essa oração, e Deus vai operar em nós essa renovação espiritual, Deus operará em nós essa restauração espiritual, e de fato a gente vai ter um avivamento na nossa vida, inicialmente na nossa vida em termos individuais, consequentemente na nossa vida em termos de igreja, e assim a gente vai ter o agir de Deus no nosso viver. Espero sinceramente, irmãos e irmãs, que esse venha a ser o nosso propósito. Espero sinceramente que este venha a ser o item inicial na nossa agenda de oração. Com certeza nós temos as nossas agendas de oração, né? Pelo menos nós deveríamos ter, né? Aqueles pontos, aqueles pedidos pelos quais nós oramos e oramos constantemente. Coloque esse, oração por avivamento. E ore da maneira certa, conforme nós observamos aqui no exemplo de Neemias. E clame, até receber de Deus a resposta. Uma coisa eu digo, conforme nós acabamos de falar, se nós orarmos de acordo com a palavra, e se nós formos sinceros em nossas orações, Deus, Ele responderá o nosso clamor para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Então, que façamos assim, meus irmãos, que procedamos dessa forma, minhas irmãs, que não nos cansemos de orar e orar por avivamento, que nós possamos ter os elementos que são necessários para essa oração, e assim nós possamos ver, testemunhar e, acima de tudo, experimentar o mover de Deus na nossa vida, produzindo santificação, produzindo fervor, produzindo consagração, e assim cumpramos com o objetivo para o qual Deus nos salvou, que é de vivermos e vivermos para a glória e para a honra do seu santo e excelso nome. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra e que Ele mova os nossos corações para que nós oremos e oremos por avivamento em nossas vidas, agora e continuamente. Amém.